Eu vou ler uma vez, você repete após mim, ok? Lucas 17:32 diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Vocês? Lembrai-vos da mulher de Ló. Todos juntos? Lembrai-vos da mulher de Ló. Podem assentar, meus irmãos queridos. Amados irmãos, esse é um texto que tem no seu âmago, no seu bojo, a escatologia. Pois antes de Jesus dar essa passagem, ou esse texto, ou esse versículo, falar essa frase, ele vem responder perguntas que foram lhe feitas. E essas perguntas começam a ser feitas, ou a pergunta começou a ser feita, no capítulo 17, versículo 20, que diz assim: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. E disse agora aos discípulos, e respondeu aos fariseus. Agora ele se volta aos discípulos e diz: dias virão, e que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem o sigais. Porque como o relâmpago que faiscando desde uma parte do céu resplandece até a outra parte do céu, assim será também a vinda do Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, ele começa aqui a abrir um leque às escrituras, falando do que ocorreu no passado, que tem uma simbologia, uma tipologia e um apontamento. Simboliza o Senhor guardando os seus, simboliza tipologicamente Jesus que salva, e a tipologia que aponta para o Cristo também aponta para um sinal da sua vinda segunda. Como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, casavam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, iam ao banco, compravam, trocavam de casa, construíam, faziam compra, iam no supermercado, tudo isso. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias, suas bagagens, suas roupas, suas coisas em casa, não desça a tomá-la. E da mesma sorte, o que estiver no campo não volte para trás. Aí vem, lembrai-vos da mulher de Ló. Obviamente, como eu disse no princípio, é um texto de escatologia. Escatos, encerramento, findando, logia, estudo, ensinamento sobre as coisas do fim. Sempre eu ouvi falar desde o princípio da minha evangelização, inclusive evangelizar pregando sobre a volta de Jesus, quando eu tinha 15 ou quase 15 anos de idade. E ao ouvir a mensagem, eu digo sempre à minha esposa, eu não tive dúvidas, eu criei diretamente. No instante que eu ouvi o Evangelho, eu criei que esse Evangelho era a verdade. De maneira que então já são passados 40 anos que eu ouço, e desses 40, muitos deles pregando, e muitas das mensagens que eu prego tem essa temática, a temática escatológica. Você vai encontrar no meu canal algumas playlists, e uma delas é sobre escatologia. Tem várias e várias mensagens sobre escatologia, que fala sobre a segunda vinda de Jesus. Mas o texto aponta Jesus mostrando algo lá atrás, que está em Gênesis, onde ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Ou seja, não é lembrar de não, lembrar dela no sentido de aprendam com o que aconteceu com ela, entendam o ensinamento que eu vou lhes dar através da vida dessa mulher. Não diz o nome dela, não diz a idade dela, não diz como ela era, o que ela fazia ou deixava de fazer. O texto diz: lembrem-se da mulher de Ló. Ló, se vocês não estão familiarizados, eu creio que sejam, é um personagem que é sobrinho de Abraão, ou melhor, de Abraão. Mas antes ainda, quando era Abraão, Deus fala com ele. Deus fala com Abraão e diz o seguinte: olha, sai da tua terra, da tua parentela,
vai para uma terra que eu vou te mostrar, uma terra que emana leite e mel. Isso, ele já tinha saído da sua casa ou da sua cidade, lá no Iraque, falando de hoje. Estava no Iraque, estava lá naquela ocasião. Então Deus fala: sai daí e vai para uma terra, eu vou te mostrar. Vem comigo para o capítulo 11. E o versículo de Gênesis, capítulo 11, e o versículo de número 25, eu vou ler aqui alguns versículos. Eu preciso de um pouquinho de paciência, já que eu chego lá. Estou caminhando aqui, daqui a pouquinho eu chego aonde Deus vai fazer ferver este lugar aqui com a sua presença. Gênesis 11, 25 diz assim: e viveu Naor, depois que gerou Terá, 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arã. E essas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Aló. Diga comigo: Arã gerou Aló. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos caldeus. Arã, que era o pai de Ló, ele morre. Então ele ficou agora sem pai, não tem mais pai. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Abrão Naor e Arã gerou Aló. E morreu Arã, estando seu pai ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos caldeus, que é o Iraque. E tomaram Abrão a Naor mulheres para si. E o nome da mulher de Abraão, ou de Abrão, era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscar. E Sarai foi estéril, não tinha filhos. Presta atenção agora. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com ele de Ur, saíram de Ur, para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Ou seja, Ló ficou sem o avô e ficou sem o pai. Perdeu o pai, perdeu o avô. Abrão, então, era o parente próximo, mais velho. E, segundo a cultura, ele deveria cuidar dele, seu sobrinho. E Deus fala com Abrão, que era de Ur dos caldeus, que era do Iraque, que eles eram idólatras. Se você for para Josué, capítulo 24, versículo 2, você vai ver que Terá, Naor, Abrão, todos serviam a outros deuses, cultuavam outros deuses. E num dado momento que Deus vai, toma Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela. Já tinha saído lá de Ur dos caldeus, estava caminhando para Canaã, pararam ali em Arã, e Deus fala com ele: sai da tua comodidade, sai da tua parentela, da sua família, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Olha para cá. Deus fala com Abraão, ainda ele era Abrão, mas vou falar Abraão o tempo todo, porque é o que vai ser daqui a pouquinho. E fala com ele, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Só que, observe, ele era um que tinha posses, tinha camelos, cordeiros, ovelhas, etc. E a família, e a esposa, não tinha filhos ainda, mas sair assim, tinha um sobrinho. Mas ele ouviu a voz de Deus e ele creu na promessa. E ele foi chamado, Deus escolheu conforme a sua vontade. No livro de Marcos 3, verso 13, Jesus subiu ao monte depois de orar. Ele começou a chamar os seus discípulos e chamou aquele que ele quis. Ou seja, Deus não vai pedir conta para alguém para chamar a outrem. Deus não tem que ficar fazendo entrevista com quem quer que seja para chamar e vocacionar. Deus vai e chama, pronto, acabou. Ele é Deus, ele é Senhor. Deus não vai chegar na sua parentela e perguntar de fulano e beltrano, porque ele é Deus. Ele conhece o aqui, o agora, o amanhã, o depois, o que é, o que era, o que será e o que seria. Deus sabe todas as coisas. Então somente chamou e pronto. Chamou e tem uma encomenda: sai da tua terra, da circunstância favoráveis, do lugar de favores, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E quando Deus chama para ele sair, ele vai e sai. Diz a palavra do Senhor que ele obedeceu a voz do Senhor e foi, e saiu, e foi caminhando, porque Deus assim o chamara. Olha aqui, verso 12, capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
E a Bíblia nos diz, claro, eu vou correr, que não tem tempo de correr, versículo 13, capítulo 14, capítulo 15, não dá tempo, evidentemente. Mas quando chegamos no capítulo 18, 19, melhor 18, diz a palavra do Senhor que o Ló, que foi junto, ele então começa a ter problemas, os pastores de Ló com os pastores de Abraão, porque começou a ter muito gado, muita ovelha, muitos bens, e começou a ocorrer aqueles problemas, os pastores de um com os pastores do outro. Então eles foram conversar, foram se entender. E Abraão, que tinha chamado, que tinha promessa, que tinha sido vocacionado, ele olha para o seu sobrinho, porque ele que teria a preeminência da escolha. Ele olha e diz: escolhe o que você quiser. Se você escolher o lado esquerdo, eu vou para o direito. Se você escolher o direito, eu vou para o esquerdo. Diz o texto que Ló olhou para as campinas. Olha para cá. Ló olhou para as campinas e viu que era verde, que parecia o jardim de Deus. Tinha rio, tinha água, tinha uma grama para o seu gado, tinha onde colocar plantações. Era um lugar lindo. Ele olhou para aquelas campinas e falou: é aqui mesmo que eu vou estabelecer. Os seus olhos viram algo bom. E ele disse: é aqui que eu quero. E Abraão então disse para ele: muito bem, perfeito. Então você vai para lá e eu vou para cá. Então Deus chama Abraão e disse: levanta os seus olhos e você vai olhar agora. Tudo isso que você alcançar com seus olhos, eu vou te dar. Isso é concessão, isso é bênção para você. Primeiro Ló sai, vai para o canto que tem que ir. Então Deus fala com ele: tudo que os seus olhos alcançarem, eu vou te dar. Eu vou te fazer uma grande nação, e na tua semente serão benditas todas as sementes da terra. Então diz o texto sagrado que Ló vai para Sodoma, na região onde fica Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim. E aquela ocasião, naquela cidade, era uma cidade, essa cidade que eu citei, eram cidades perversas, de muita imundícia, de muita orgia, de muito culto pagão. Os cultos pagãos, eles eram com sexo, idolatria, cânticos e sexo grupal, em adoração aos seus deuses. Eles se juntavam os sacerdotes, haviam sacerdotes cultuais, para culto. E na cultura eles faziam adoração e misturavam com imundícia de toda a natureza sexual que você puder imaginar. Era um costume, adoravam seus deuses de maneira terrível. Era uma cidade pervertida. A perversão estabeleceu-se em Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim. Por que eu estou citando essas 4 cidades? Se você for para Deuteronômio 29 e o verso 23, você vai encontrar essas 4 cidades que Deus destruiu: Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim. E era uma perversão terrível. E para lá que foi o homem, Ló, que a Bíblia fala lá em Pedro, também fala lá no livro de Judas, que ele era um homem justo. 2 Pedro 2,6 fala que ele era justo, que a sua alma tinha angústia por causa da imundícia, da depravação, da perversão, da adoração pagã que havia naquela ocasião, naquele lugar. Possivelmente a mulher de Ló era dali, porque ele saiu sem sua esposa. Todo mundo tinha esposa. Abraão com a esposa, Fulano com a esposa, e levou Ló. Provavelmente ele encontrou uma esposa lá em Sodoma, com a cultura de Sodoma. Porém, no entanto, contudo, todavia, de alguma maneira, pela graça de Deus, conseguiu criar suas filhas virgens. Não tiveram elas relação com ninguém. Ainda conseguiu naquela perversão segurar os seus filhos. Embora talvez não sei qual era a condição da sua esposa, a Bíblia fala pouquíssimo dela. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? Bom, Deus chega então, dado momento, o Senhor Jesus, uma teofania para encarnar com 2 anjos, por volta do meio-dia, o sol a pino. Ele vê 3 homens chegando diante dele. Ele vai e se inclina e fala para aqueles homens: fica comigo agora aqui, vou fazer um banquete, um almoço bem gostoso para vocês. Não se vai não, depois vocês vão ficar por aqui um pouquinho, depois vocês seguem o caminho. E eles então concordam em ficar. Entra, deixa eu lavar os seus pés, assim por diante. Pega um moço, para que o moço pega um bezerro, bem cevado, bem bonito. Prepare, pega manteiga, pega leite, pega tudo. Prepara um banquete para o Senhor e para 2 anjos. Eles sentam, eles comem, celebram, porque só pode comer com alguém quem tem comunhão. Por que você participa da ceia do Senhor? Porque você tem comunhão. Ninguém pode sentar à mesa se não tiver comunhão. Você não vai chegar na minha casa e falar: não, eu vou comer. Não vai não, viu? De jeito nenhum.
Mas se você tem comunhão comigo, eu tenho prazer de que você venha, sente a mesa comigo e coma. Glória a Deus. Não é assim? E sentou então, comeu com eles e se levantaram. Dois que eram anjos seguiram. Um deles, que era o próprio Senhor pré-encarnado, ficou ali, falando sobre o que aconteceria com aquela cidade, Sodoma e Gomorra, a demais irmão. Queria destruir aquela cidade. Olha para cá, estou chegando lá, daqui a pouquinho eu chego. Estou no caminho certo. Aí Abraão faz uma pergunta interessante. Pergunta assim: o Senhor vai destruir a cidade, o justo com o ímpio? Olha que pergunta ousada. Vai destruir a cidade se tiver justo lá? Se tiver 50 justos, pelos 50 não destrua. E se tiver 45, por eles também não destrua. Me permita ser um pouquinho ousado. Se tiver 30, também não destrua. E se tiver 20, também não destrua. E se porventura tiver só 10, por amor aos 10 não destrua. Mas não haviam 10 justos naquela cidade. Não haviam 10 justos naquela cidade. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus, não o justo sequer. Mas ali o que a Bíblia mostra é homens que buscavam a Deus, justificados pela graça de Deus. Não havia ali 10 pessoas. Então a ordem era destruir aquela cidade. Então os anjos chegam naquela cidade. Eu imagino que em forma corpórea de homens, eram homens bonitos, viçosos. E entrando na cidade, criou uma polvorosa naquela comunidade. Começaram a olhar e disseram um para os outros: tem carne nova na praça. Olha quem chegou, você viu o naipe deles? Você viu o tipo deles? Você viu o estilão deles? Você viu como eles são bonitos? Parece que é o pastor Morgado. Olha só, barba alinhada, arrumado, cheirou. Nem tanto, né? Então chegando, bem menos. E quando eles vão então para a casa de quem foi? Para a casa de Ló. Mito, Ló encontrou lá na praça e diz assim: olha, entra na minha casa. Não, vou ficar aqui na praça. Não fique não, entra na minha casa. Não, vamos passar a noite aqui. Não, entra na minha casa. Abriu a porta para que os anjos ali estivessem. Quando eles entram, a roda da porta da entrada dele começou então aquela polvorosa. Homens, adultos, menores, bem menores, gritavam e pediam para que trouxesse para fora aqueles homens, para eles conhecerem. Ali não é conhecer, ali era ato sexual mesmo, perversão terrível. Tira para fora, porque ele era normal, era um lugar, era um âmbito de perversão. Fedia as narinas de Deus o pecado daquele lugar. Deus sente o pecado pelas narinas, subia um cheiro horrível, horrendo, um fedor das narinas do Senhor, ardiam o cheiro do pecado. Quando a oração chega de Deus, ele cheira com o cheiro de incenso agradável, o louvor, a adoração. Deus é Espírito. Eu sei que isso é uma forma de falar para nós entendermos como é que Deus é, mas chega diante das narinas de Deus o meu louvor, a minha adoração, a minha apresentação de louvor a Deus. Quando o sacrifício era apresentado, subia naquela fumaça de incenso diante do Senhor, e eles cheiravam com perfume da adoração e do louvor, mas ali era um fedor da promiscuidade, do pecado e da depravação. Então Ló fala: não façam isso, eles estão debaixo do meu telhado, eu tenho aqui 2 filhas virgens, façam com elas o que vocês quiserem. Elas estão aqui, mas deixem esses homens. Não. Você veio de outro lugar, você é peregrino aqui, e ainda você quer ser juiz entre nós? Negativo. Nós queremos eles aí. E forçaram a porta. Os anjos estenderam as mãos, e todos ali que estavam à porta, desde o maior ao menor, ficaram cegos. E procuravam a porta. Observe que ainda cegos tentavam achar a porta, e o juízo estava estabelecido. Então, passada a noite, amanheceu o dia. Os anjos disseram para ele: olha, tem mais alguém ainda aí para chamar? Os anjos não são oniscientes. Perguntaram de filhas e de filhos. Pode ler depois o texto. Tem alguém? Tem os genros, os moços que namoram nossas filhas, que respeitam-nas, que pelo menos eles estão debaixo dessa bondade. Então vá falar com eles. Ló vai à casa do genro, chega na casa de um, chega na casa do outro, e eles acharam que Ló estava zombando deles. É zombaria, é que negócio que tem anjos na sua casa. Tem gente que não acredita no sobrenatural. Tem gente que não sabe o que Deus está fazendo quando Deus está operando na igreja. Tem gente que é bobeira, bobagem, fica zombando o pregador, zombando da língua estranha, zombando do louvor, da adoração. Que negócio é esse? Que canta um, canta outro. Não entendo isso, fica zombando. Pode zombar, mas quando o juízo de Deus chegar, você vai ver que a poderosa mão do Senhor é grande para abençoar, mas também é grande para pesar em juízo e justiça. Deus é santo, Deus é amor, mas também Deus é juízo. Deus é fogo que consome, Deus é brincadeira, Deus é perigosamente santo. Aleluia! Repita comigo: Deus é perigosamente santo.
Agora fala pro teu vizinho, não brinque com a santidade de Deus. Fala para ele, não brinca não, querido. Não toque na glória de Deus, não brinque com a santidade de Deus. E aqueles dois gêmeos que a Bíblia não fala o nome, eles disseram, não, isso é bobagem, é loucura. Que negócio é esse? Ficar pregando que Jesus vai voltar? Que negócio é de falar que a igreja vai ser arrebatada? Que negócio é isso? É loucura, isso é bobagem. Existe um naipe de gente nesse mundo que tem o pensamento dos genros de Ló. Então ele volta e os anjos amanheceu o dia. Vambora. Presta. Quem vai? É você, a sua esposa e as suas duas filhas. E Ló estava enrolando ali para sair, demorava para sair, preocupado com uma coisa, preocupado com outra. Então os anjos pegam pela mão de Ló. Jó está querendo entrar na história, né, Ló? O Jó quer entrar na história de todo jeito, né? Pega na mão de Ló e vão arrastando Ló. E Ló pega na mão das filhas, e da outra filha e da esposa. A esposa ia por último, olha para cá, isso é importante. E o marido, o filho mais velho, o outro, e a esposa por último. É assim na cultura judaica. Era assim. Então eles vão saindo. E o anjo pega na mão de Ló e vambora. Ló estava demorando para sair. Aí vem aquela frase que eu ouvi muito na década de 80: escapa-te por tua vida. Sai daqui, vai para o monte, escapa-te por tua vida. Mas aí Ló falou, meu Senhor, mas lá pelas montanhas não, eu não tenho medo de perecer lá. Deixa-me ir para aquela cidade pequena, não é pequena, chamada Zoar, hoje vamos Zoar, não é pequena, permita-me que eu vá para lá. E o anjo diz, vai, porque você vai jogar, vai logo, vá, mas vá rápido. Duas coisas aqui, vai logo. Não olhe para trás e não pare em toda a campina. Primeira coisa, olha bem, primeira coisa, vai rápido. Segunda coisa, escapa da tua vida. Terceira coisa, não pare na campina. Quarta coisa, não olhe para trás. Aleluia! É rápido, é com urgência, é com pressa, é com firmeza. Não pare e não olhe para trás. Olha para o teu vizinho e fala, vai rápido, para ela. Fala para ele, vá rápido, não pare, não olhe para trás. Aleluia. Tem vezes que tem o anjo pegar na mão e sacudir e fazer entender que tem que ser rápido, não pode parar e não pode olhar para trás. Então o anjo vai e pega e vão todos ali, escapa-te por tua vida. Então eles vão correndo, porque o anjo disse, olha, enquanto você não chegar lá na Zoar, eu não vou poder fazer nada. Isso é importante, isso é a chave. Enquanto você não chegar lá, eu não posso fazer nada. Escapa-te por tua vida. Então ele vai correndo, escapa-te por tua vida para ali, porque não poderei fazer nada enquanto não tiveres ali chegado. Verso 22 de Gênesis 19. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou. Então ele chegou e entrou. Repita comigo, chegou. Tá fraco. Chegou e entrou. Presta bem atenção. Ele chegou na cidade e entrou na cidade de Zoar. Enquanto eles não entrassem, não era para descer fogo do céu. O anjo não ia fazer nada de juízo enquanto não chegasse. Porém, diz o texto sagrado que a mulher de Ló fez o quê? Olhou para trás. Agora, eu ontem confabulava teologicamente no café da manhã com a minha esposa sobre essa passagem aqui, e que o interessante é que ela saiu lá no livro de Lucas, no texto de Lucas que eu li com vocês, diz que quando Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu. No entanto, contextualizando, quando ele saiu, mas assim que entrou em Zoar, enquanto não chegasse e enquanto não entrasse, o fogo não desceria. Quando ele chegou, ele entrou, o fogo desce. Mas é a mulher de Ló. Todo mundo prega que no meio do caminho ela olhou, mas não foi no meio do caminho, porque eles chegaram lá em Zoar. O texto diz, temos que ficar bem atento ao texto. Hoje a mensagem é bem didática, eu sei disso. Por isso vai tentando que eu estou no caminho certo, e já que eu chego lá, o caminho certo sempre é a escritura, guarde isso. Ele vai, então entrou. Então o Senhor fez chover fogo do céu, desde o céu sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquela cidade. Diga comigo, destruiu as cidades, toda aquela campina, todos os moradores, e tudo o que nascia naquela terra. Deus
exterminou, Deus destruiu, Deus acabou com a cidade, acabou com aquela campina verdejante, bonita, bela, linda, que aos olhos parecia coisa boa. E olha para cá, o mundo parece belo, parece bonito, parece cheiroso, parece agradável, mas é podre, e Deus vai destruir com o poder da sua glória na sua segunda vida. Presta bem atenção, a ordem era: não pare, vá rápido, não olhe para trás. E aquela mulher desobedeceu a Deus e olhou para trás. O que aconteceu aqui? No meio do caminho ali, ainda não chegando, uma coisa eu posso pensar aqui, eu posso agora aqui conjecturar: ela entrou e olhou, ou antes de entrar um pouquinho ela olhou? Eu prefiro ficar com a segunda opção, que antes de entrar ela olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Ela viu o enxofre descendo, viu tudo descendo, consumindo. Eu não sei o que ela pensou, mas olha para cá. Quando ela olha para trás, ela deixa claro que o presente para ela não é importante. Diga ao teu vizinho: quem olha para trás não reconhece o presente como o presente de Deus. Meu Deus! Quem olha para trás, olha de novo. Quem olha para trás lembra-se do mundo. Quem não olha para frente não tem perspectiva das coisas que Deus tem para ele. Vamos lá? Não tem perspectiva das coisas que Deus tem para ele. Perspectiva enroscou mesmo, né? Se eu não estou olhando, se eu estou olhando para trás, eu estou fazendo o quê? Eu estou com saudade daquilo que eu tinha, saudade daquilo que eu fazia, saudade daquilo que eu gostava, saudade daquilo que eu vivia no mundo, saudade daquilo que era bom, agradável à minha carne. Ela olhou para trás e disse: eu tenho minha família, minha casa, meu notebook ficou lá, ficou meu celular, ficou ali meu iPad, meu iPod, meu qualquer coisa, ficou meu celular, ficou meu fogão que eu acabei de comprar 36 parcelas na Casa Bahia, ficou tudo lá e vai queimar agora. E ela não teve a perspectiva do que Deus estava preparando para Ló. Ô Jó, sai daqui, Jó. Para Ló, não tinha entendimento, não reconheceu. Primeira coisa, o que ela fez? Ou uma delas, o que ela fez? Ela desobedeceu a Deus. Quando ela olha para trás, ela não realiza o presente, reconhece que o passado era melhor e não tem a perspectiva do que está à frente. Quem olha para trás não reconhece a grandeza de Deus em meio às adversidades, em meio às lutas, porque nós passamos por lutas e por adversidades, sim ou não? Passamos por pelejas, batalhas, grandes conflitos e grandes afrontas. Eu estou pregando uma igreja que vai ser talvez a igreja do arrebatamento. Estou pregando para um povo que eu acredito que se não for também, se não for essa, vai ser essa geração que está aqui, essa mocinha, esses jovenzinhos. Estou pregando provavelmente para a última geração de crentes na igreja, ou na face da terra, melhor dizendo. Estou pregando que tem que ouvir que ele vai voltar. Estou pregando para o povo que tem que saber que a nossa vida tem que ser uma vida de santidade. A nossa vida não pode ser de olhar para trás, a nossa vida não pode ser de desobediência, a nossa vida não pode ser de parar. E a nossa vida como cristão implica em pressa. Deus tem pressa que a sua igreja pregue, que ela ore, que ela adore, que ela faça a obra do Senhor. Deus tem pressa em te usar, meu querido. Para de querer olhar para trás, para de aquela olhadinha assim. Olha só o que diz em 2 Coríntios 4, 16, 17 e 18. Por isso não desprezamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia após dia, não olhando nós nas coisas que perecem, mas aquelas que não perecem, porque as que perecem elas são temporais, mas aquelas que não perecem, que nós estamos olhando de fato, elas são eternas. As que são visíveis, elas são passageiras, mas as coisas que nós estamos olhando, elas são eternas e têm um peso de glória muito excelente. Nós vamos olhar para frente. Está difícil, olha para frente. Está cansado, não pare. Vai marchando, não dá para marchar, ande. Não dá para andar, rasteje, ajoelhe, mas não pare. O Espírito de Deus há de levantar, há de fortalecer, há de capacitar a sua igreja para chegar naquele lugar que Deus quer que chegue. E a palavra diz: olhe, lembrai-vos da mulher de Ló. O que ela fez? Olhou para trás. O que ela fez? Desistiu. O que ela fez? Não tinha entendimento de verdade, de fato, do que estava preparado para ela. Não sabemos o nome dela. Provavelmente ela era da região de Sodoma, provavelmente. Mas a promessa foi feita. Os anjos entraram, viram a manifestação da glória de Deus, mas não chegou até o fim. A Bíblia nos informa: aquele que perseverar até o fim será salvo.
Só que esse texto é um texto pesado e as pessoas às vezes não entendem. Perseverar até o fim, ele implica em uma constância, porque ninguém persevera até metade, só se persevera de verdade se for até o fim. Eu perseverei 10 anos, parei, então não foi até o fim, porque não chegou ao fim ainda. Quando é o fim para o crente? Ou quando Jesus voltar, ou quando você partir para Ele. Esse é o fim. E quando Jesus não te levar para a glória, não acabou, meu irmão. E quando Jesus não vier buscar a sua igreja, ou alguém em particular, não acabou. Olha para cá, Deus está falando com alguém aqui nesta noite. E quando Deus não te tomar por terra, ou vier buscar a sua igreja, não acabou. A obra continua, a pregação continua, o louvor continua, a adoração continua. Vai ter luta, peleja, batalha, perseguição, afronta, constantemente, sim, vai ter. Mas disse o Senhor Jesus: no mundo tereis aflição, porém também ele disse: eu vou estar com vocês todos os dias, confirmando a obra. Eu vou estar no meio da igreja. Ele passeia no meio da igreja, é ele que cuida da igreja. Olha para a mulher de Ló e aprenda com ela uma coisa que eu aprendo com ela: não parar, não olhar para trás, não deixar de acreditar. E ela transformou-se em uma estátua de sal. Tem crente que já parou uma vez, parou 2 vezes, parou 3. Diz a palavra: o justo cai 7 vezes, mas Deus levanta e mantém ele em pé. Deus está levantando alguém aqui nesta noite para dizer que você vai chegar, porque a boa mão dele é favorável. É Deus que segura, é Deus que sustenta, é Deus que opera. Eu acabei de citar: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, cai cabelo, aparece ruga, aparece uma pereba, aparece o chulé aumenta, é um negócio terrível, cai dente, cai cabelo, cai tudo. Mas você tem uma coisa: que o homem interior, ele se renova dia após dia, porque esse corpo vai tombar um dia, vai tombar um momento, uma hora vai tombar. Alguns não, porque a Bíblia fala que nem todos vão morrer, mas todos serão transformados. Mas quando Jesus vier, ele vai pegar o teu corpo que está acabado, caído, vai transformar num corpo de glória, um corpo glorioso igual ao dele. E a igreja que estiver viva será transformada num corpo de glória, e subiremos ao encontro do Senhor. Oh meu Deus, que dia glorioso, que dia tremendo. Quantos estão ansiando por esse dia? Quantos estão de verdade esperando pela vida gloriosa de Jesus? Lembrai-vos da mulher de Ló. E o texto diz que perguntaram ao Senhor Jesus: quando vai ser isso? Quando vai acontecer isso? Ele disse alguns sinais. E nos sinais que ele disse, ele deixou bem claro: lembrem do dia de Noé, lembrem dos dias de Ló, porque era um dia comum. Levantaram cedo, iam para o trabalho, voltavam do trabalho, filho para a escola, pega na escola, vai para lá, vem para cá, vai no supermercado, paga a conta, paga cartão, paga boleto. Estou contemporizando, coloca no dia de hoje. Era assim. Mas ele, como é que foi? Como é que vai ser? E agora, como que eu vou fazer? 3 aprendizados nesta noite. Primeiro deles: não olhe para trás. Vai comigo agora para o livro de Lucas, capítulo 9. Lucas Evangelho, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículo 57. Primeira lição dessa noite: lembre-se da mulher de Ló. O que ela fez? Ela olhou para trás, ela desobedeceu, ela perdeu a bênção. Olhou para trás, desobedeceu, perdeu a bênção. Agora vamos para Lucas 9, 57. Eu estou quase encerrando. Falei quase. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, acharam? Amém. 9:57, Lucas. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus diz assim: as raposas têm tocas, covis, e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Pastor Silas, a única vez que o texto diz que Jesus reclinou a sua cabeça, que ele disse que não tinha lugar para reclinar, de fato, está dizendo: olha, eu estou aqui de passagem, a igreja também está aqui de passagem. Não é para ficar raiz aqui, meu querido. Claro, você pode trabalhar, ganhar dinheiro, fazer sua vida e assim por diante, mas você não vai ficar raiz aqui, porque o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O único texto que diz que ele reclinou a cabeça foi quando ele na cruz disse: está consumado. Aí ele reclinou a cabeça sobre o seu peito. Ali que ele reclinou a cabeça para nos dar vida, e nos dar vida com abundância. Quando ele fala que o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, aleluia, ele está dizendo: vocês estão me seguindo?
Não fique pensando em bens materiais para eles seguirem. Não fique pensando em riqueza, porque Jesus para muitos virou, eu falei nesse culto mesmo, virou bolsa de valores. Para muitos o evangelho virou um cassino que você entra pobre e sai rico. Para muitos o evangelho é isso, é dinheiro, dinheiro e mais dinheiro. É uma luta servir a Deus com sinceridade. O pastor está tentando fazer um obreiro, construir um trabalho, está fazendo com luta, porque é difícil. Mas se você inventar uma moda aqui, meu querido, você vai ficar rico, milionário, vai andar de carro zero novo, vai fazer um negócio. Por quê? Porque é o que dá dinheiro. É um evangelho mercantilista, é um evangelho de toma lá da cá, é um evangelho de mentira, de fraude. Jesus disse: olha, o filho do homem não tem onde repinar a cabeça. Se você quer servir a Deus, saiba que a sua recompensa gloriosa e maior não é aqui, é na eternidade com Ele. Ele já comprou, Ele já pagou, Ele já garantiu. Só quem acredita que Jesus tem uma bênção maior do que aqui, bata a palma forte, dá aleluia forte, dá glória forte, exalta Ele forte, porque aquilo que está guardado para nós é muito maior do que o que você pode imaginar. Porque às vezes nós olhamos assim para o ímpio, meu Deus, olha o carro do ímpio, olha a casa que ele mora, olha quantos carros ele tem, olha a fortuna, olha o dinheiro, olha isso, olha aquilo outro. Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não vai passar. A planta vai murchar, a planta vai cair, o ouro vai perecer, a riqueza não vai acabar, mas aqueles que estão guardados no Senhor, eles não vão perecer, eles não vão sucumbir, eles estão guardados diante da presença do Senhor. Lembrados da mulher de Ló, não olhe para trás. Segunda lição, aprenda. Primeira lição, agora segunda lição: não siga Jesus por causa de bens materiais. Vem comigo, Lucas 9:59. E a outro disse, Jesus falou para o outro: olha, para um ele falou, não, o filho do homem não tem o dinheiro na cabeça. Mas para o outro ele disse: segue-me. E esse disse assim, mas ele respondeu: Senhor, deixa-me que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Não é que eu tinha morrido, espere quando ele morrer que eu vou te servir. Não é que pode estar morto, não. Eu vou te servir depois que. E assim acontece com muitos. Tem um depois que casar, depois que separar, depois que comprar, depois que vender, depois que fizer faculdade, depois que fizer a pós, depois que não sei o que, depois, pá, acabou. Olha para o teu vizinho e diga: não tem depois. Com Jesus só tem agora. Nós cantamos agora há pouco aqui: posso crer no amanhã. Podemos, porque nós sabemos que agora é o momento, o dia é esse, o momento é agora. Eu não tenho uma perspectiva aqui, eu tenho uma perspectiva lá. A Sodoma pode ser destruída, a Gomorra pode virar pó e cinza, mas a nossa morada está no Senhor, a nossa vida está guardada e escondida no Senhor. A igreja tem um lugar para ir, a igreja tem onde ir e onde ficar. A igreja não está largada, a igreja não está largada ao esmo, não, queridos. A igreja tem um Senhor, tem um cabeça, tem um guia, tem aquele que leva e nos leva a pastos verdejantes, ainda no meio da tribulação, ainda no meio da angústia, ainda no meio das tribulações e perseguições. Nós temos um Deus que nos garante a vitória. Só quem acredita já sabe o que fazer, né? Só quem acredita já sabe o que fazer. Jesus diz: deixe os mortos enterrar os seus mortos. Terceira lição: deixe os mortos enterrar os seus mortos. Vem, segue-me, porque quem está com Jesus está vivo. Pode ser que alguém olhe você e fale: você está morto. Está não, você estava morto em ofensa e pecado. Agora você está morto para o pecado, está vivo na presença do Senhor. Mas Jesus disse-lhe e observou: deixai os mortos a enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também a outro, o Senhor falou para o outro, disse também um outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me primeiro despedir primeiro os que estão em minha casa. E Jesus disse: você quer na sua casa despedir do seu povo mesmo? Você quer? Eu estou te dando privilégio. Olha para cá. Jesus está dando o privilégio de chamar. Uma chamada que vem do céu é um privilégio, meu querido. Olha para mim. Uma chamada que vem do alto é um privilégio. Deus favoreceu Ló com a chamada de Abraão. Deus tem favorecido alguém aqui pela chamada do pastor Silas. Eu tenho sido favorecido. A chamada daqui é dele. Foi Deus que o colocou aqui. Tem luta, tem dificuldade. Ele não é perfeito, de fato não é. Tem dia que está mais cedo, tem dia que está melhor. É assim normal, é um ser humano. Tem a esposa, tem a luta, tem o trabalho, tem que ter isso, meu querido. Ninguém aqui é perfeito, mas por causa da bênção dele, até eu
tenho sido favorecido em poder pregar aqui nesse púlpito, você está aqui e adorar a Deus. Deus vai beneficiar alguém por causa da sua chamada. Deus vai beneficiar a tua casa, a tua família, até ímpios vão ser beneficiados por causa da sua chamada. A chamada não pode ser desprezada. Não despreze a chamada que Deus tem na sua casa, na sua vida. Ela é sua, vem de Deus, não vem por causa de dinheiro, de prata nem ouro. Foi Deus que olhou e disse: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai, porque eu vou te usar. Só quem acredita, levante a sua mão ao céu e adora o Rei da Glória. Só quem acredita, faz barulho e adora Ele. Não olhe para trás, segue firme, obedeça ao chamado. A vocação é de Deus. Aí um fala assim: deixa eu ir lá despedir dos meus. Aí o Senhor olha para ele e disse-lhe Jesus: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Já pegou no arado? Segura firme. Tem hora que o arado vai dar uma... tá pesado. Tem hora que o arado parece que vai tombar. Segura firme. Porque se você não olhar firme, se você não ficar firme no arado, o arado tomba. O arado, eu creio que você sabe, o arado é um instrumento de arar terra puxado por animais. É puxado por trator no dia de hoje, evidentemente, mas era puxado por animais. E ali o boi, o cavalo, o jumento, puxando. E de maneira que ele puxava, se ele olhasse para trás, saía dos trilhos. Olha para cá. Se você olhar para trás, o arado sai dos trilhos. E quem olha para trás não é apto de servir a Deus, de servir ao Senhor, de andar com Jesus. Pregador, mas eu não estou bem. Pregador, o arado é difícil, porque agora os da minha casa são contra. Aqueles amigos que eu tinha que sentavam, jogava truco, comia churrasco e fazia isso, e tinha aquelas rodas de cerveja, de drogas, etc, etc. E era tão gostoso, era tão bom, mas agora servindo a Deus parece que a coisa apertou mesmo, e vai apertar mais, porque o mundo jaz no maligno. As forças ocultas das trevas lutam contra a igreja o tempo todo. Antes você estava lá e não tinha problema algum, estava sem prejuízo algum, mas agora aqui na presença de Deus você começa a dar prejuízo para as trevas, prejuízo para o inferno, começa a prejudicar o mal. Então isso acontece por quê? Porque agora Deus está te usando, e como eu falei, o seu ministério vai impactar outros, e por causa da sua chamada outros vão ser beneficiados. E para eu encerrar, fique de pé agora. Olha só o que diz o texto comigo, última lição para nós aprendermos aqui. Pergunte para mim: para onde eu devo olhar, pregador? Para onde eu devo olhar, pregador? Está fraco, vai de novo. Para onde eu devo olhar, pregador? Lucas 21, verso 25 até o 28. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas. Lucas 21 está junto com Mateus 24 e junto com Marcos 3, que é o sermão escatológico de Jesus. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Não disse de criancinhas, de meninas, menininhos. Disse que homens, barbados, marmanjos, adultos, fortes e grandes. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Agora vem comigo. Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai. Eita, para onde que eu vou olhar então, pastor? Para onde que eu vou olhar, igreja? Eu vou olhar para cima. Onde está o meu Senhor? Onde está o meu Jesus? A destra do Pai. Eu vou olhar para cima. Quando estas coisas começarem a acontecer, e já está acontecendo, os sinais cada dia mais se mostram da vinda gloriosa de Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela não esperou, ela não entrou, ela não conquistou porque olhou para trás, ela não obedeceu a voz do Senhor, não recebeu o benefício da
bênção que estava em Abraão. Ela olhou para trás, aqueles homens, não, eu vou cuidar da minha família, enterrar meus pais, vou fazer alguma coisa. Não, ou vai agora ou não vai. Segura firme no arado e vai, porque quem olha para trás não é apto, não é digno. E vai acontecer um tempo de grande tribulação, de grande angústia, de grande perseguição contra a igreja. A igreja já passou um experimento em várias ocasiões de grandes perseguições na Idade Média, em outras ocasiões lá no princípio da igreja no primeiro século, em outros tempos e agora há pouco tempo na pandemia. Podia ir em tudo quanto é canto, mas a igreja tinha problema. Você ia na fila da lotérica, estava tudo bem, vinha no ônibus cheio de gente, descia do ônibus cheio, mas tinha que ficar separado no culto. Era assim ou não era? Nós vivenciamos isso. Meu Deus. A igreja é um lugar que contaminava. Qualquer outro lugar tudo bem. Os políticos se reuniam, os grandes se reuniam e tanta coisa acontecia, mas a igreja perseguida. E quando essas coisas começarem a acontecer, diz o texto, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Segure a mão do vizinho, segura. Olhai para cima, levantai a sua cabeça, lembrai-vos da mulher de Ló. O que ela fez? Olhou para trás. O que ela fez? Não acreditou. O que ela fez? Não acreditou no presente com Deus. Olhou para trás, ou seja, o que está lá atrás para mim é melhor, o que está na frente não me interessa. E tendo feito isso, ela não alcançou a glória de Cristo. Profetiza para 2 se você tiver coragem. Profetiza para 3 se você tiver coragem. Jesus fala para ela: vai te levar a sua glória. Profetiza para ele: Deus vai te levar, rapaz. Deus vai te levar para a sua glória. Profetiza de olhos abertos e diga: Deus vai te levar. Você é cheio de falha, cheio de problema, cheio de dificuldade, cheio de coisa, mas Deus te escolheu. A chamada vem dele, a chamada vem do Senhor, a vocação vem de Jesus. Você é meio truculento, é meio ignorante, talvez não saiba nem ler nem escrever, não importa. A chamada vem do alto, a chamada vem de Deus. Jesus voltará. Se alguém acredita, levante a mão para adorar. 30 segundos de adoração, 30 segundos de adoração ao Jesus que voltará. Jesus voltará. Olhai para a mulher, lembrai-vos da mulher de Ló. Ela não entrou, ela não recebeu, não alcançou, mas a igreja vai, você vai, eu vou, nós vamos chegar lá em nome de Jesus. Só quem acredita agora, bate palma. Só quem